sou um treinador e ainda não estou convencido. Porque eu tenho 2 alas. Um dá 300 cargas arbitrárias, o outro dá 600. Os caras têm a mesma idade. Desempenham a mesma função. Geralmente jogam a mesma quantidade de tempo no jogo. Cara, ok, eu já sei que você sabe na teoria, mas na prática ali, o que de fato isso... Por que eu tenho que continuar usando PSE? Muito bom, muito bom. Sabe por que você tem que continuar usando? E ó, esse número de unidade arbitrária que o Marcelo falou aí, ó, pego a percepção de esforço e multiplico pela duração da sessão. E aí ele falou dessa diferença, 2 alas, mesma posição, os 2 correm muito, né? Os 2 teoricamente treinam o mesmo treino. Porra, a unidade arbitrária é diferente. É individual, galera. É individual, sabe por quê? Porque percepção de esforço é influenciado por nível cognitivo prévio, é influenciado pelo treino anterior, é influenciado pelo nível de VO2 do cara, é influenciado pela inflamação que ele está naquele momento, pelo quanto de unidade motora que ele recruta na corrida ou no treino de força. Não dá para comparar. Treinador, esquece comparação entre seus alas. Você vai comparar ele com ele mesmo. Não tem como comparar, esse eu não vou conseguir te ajudar. Esse é o papo que a gente faz com o treinador no dia a dia. E agora, você se convenceu? Tá indo. Eu tenho outras questões aqui sobre outros métodos de avaliação de carga interna. Para quem chegou agora é porque eu desafiei o Marcelo a fazer o papel do treinador e eu preciso convencê-lo de que carga interna tem sentido. Exatamente. E aí, manda aí no comentário aí, ó, se tem algo que te incomoda no uso de carga internas e se você for treinador... Por que você tende a não gostar do uso? Desafia a gente aí. Fala assim, eu não acredito por causa disso, disso, disso. Pode falar, preocupa não. E aí, no relatório lá que você me mandou, tinha uma coisa de TRIMP. Que é isso, velho? TRIMP? Que é isso? Que é isso? Vamos lá. Eu sei que é um outro método para poder avaliar a carga interna. Geralmente a gente fala de carga interna só de percepção de esforço, né? Só de percepção vezes duração do treino. O TRIMP... Originalmente ele veio para calcular o quê? Um termo chamado impulso do treinamento. O que acontece? Toda vez que você treina, a sua frequência cardíaca oscila. Tem hora que ela fica 2 minutos a 60% do máximo, tem hora que ela fica 3 minutos a 80%, tem hora que ela fica 30 segundos a 100%. A questão é que durante o treino, você acumula diferentes durações em diferentes zonas da frequência cardíaca máxima. O que a TRIMP faz? Eu pego o tempo que eu fiquei na zona 5, de 90% a 100% da frequência cardíaca máxima. Eu pego o tempo que eu fiquei na zona 4, de 80% a 90% da frequência cardíaca máxima. Eu pego o tempo que eu fiquei de 70% a 80% do máximo. O tempo que eu fiquei de 60% a 70%. E abaixo de 60%. Pego esse tempo, cada tempo então. Então, eu pego o tempo da zona 1, que é abaixo de 60%, e multiplico por 1. Pego o tempo na zona 2 e multiplico por 2. O tempo na zona 3, multiplico por 3. O tempo na zona 4, multiplico por 4. E o tempo na zona 5, multiplico por 5 e somo tudo. Quanto mais tempo o treino mais tempo do treino o atleta ficar na zona 5, ele vai multiplicar por 5, maior vai ser a TRIMP. Então, a ideia da TRIMP é ver o total do ponto de vista de demanda cardiovascular, que representa de maneira sistêmica a sua resposta fisiológica, porque se você está fazendo mais força, a tua frequência cardíaca vai aumentar. Se você está desgastando glicogênio, a tua frequência cardíaca vai aumentar. Se você aumentar o consumo de oxigênio, a tua frequência cardíaca vai aumentar. E quanto maior a intensidade do treino, velocidade de corrida, peso levantado, e aí tem uma certa variação, tá, gente? Quanto maior a intensidade, a carga mecânica, maior o tempo que você fica em zonas máximas da frequência cardíaca, maior vai ser a TRIMP. Então, treinador, toda vez que eu te entrego esse dado de TRIMP, e isso vai se acumulando semana a semana, está te mostrando que a sua demanda cardiovascular está aumentando semana a semana. Qual que é o problema disso, treinador? O problema disso é o seguinte, cara. Se essa demanda cardiovascular começa a aumentar demais, quer dizer que você está ficando com uma hiperprodução de adrenalina e cortisol do ponto de vista acumulado. E aí tem um problema. Toda vez que a adrenalina e cortisol começam a acumular demais, começa a acontecer um fenômeno chamado overreaching. É um fenômeno fisiológico que o indivíduo começa a ficar muito cansado, o cérebro dele já não começa a funcionar de maneira correta, porque altera a produção de neurotransmissores. A musculatura dele não responde, mesmo ele querendo, mesmo ele fazendo esforço, por isso a PSE é alta, ele faz esforço.
mas ele não consegue correr. E aí o que acontece? O desempenho começa a cair. E ele está a um passo da síndrome do excesso de treinamento. Então a TRIMP ajuda a gente a identificar indivíduos que começaram a acumular uma resposta fisiológica à carga em excesso, representada pela resposta da frequência cardíaca, que quando associada a uma queda de desempenho ao longo do tempo, pode ser um indicador de overreaching. E qual é a periodicidade para você? O ideal é que você acompanhe isso dia a dia, mas 15 dias aproximadamente ali, de 2 a 3 semanas, acumulando muita carga de aumento da TRIMP, com o indivíduo começando a perder desempenho, acende o alerta amarelo que você vai ter um probleminha aí lá para frente para fazer ele voltar ao desempenho anterior, principalmente desempenho de velocidade.